Queridos irmãos e amigos, bom dia a todos, feliz sábado a todos. Quero desejar a todos vocês um feliz sábado, a todos os meus amigos do Facebook, minha família, todos os meus conhecidos que estão em todas as partes do nosso planeta. Queridos irmãos e amigos, hoje é um dia muito especial. Nós sabemos que todos os sábados são especiais, porque ele é recomendado por nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, que nós possamos estar juntos meditando na palavra de Deus. Nesta manhã eu gostaria de partilhar com vocês a palavra de Deus, ainda falando dos últimos tempos e revelações do Apocalipse de Daniel, e nós vamos então começar por entoar um hino. Vamos entoar o hino e depois vamos entrar na palavra de Deus. Muito bem-vindos a todos. Espero que vocês possam partilhar essa mensagem com todos os vossos queridos amigos e familiares. Ok? Vamos então ao primeiro louvor e vamos entrar na palavra. Queridos irmãos e amigos, vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito grato te estamos, Pai Santo, pela tua santa presença neste momento, aqui neste lugar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por todas as graças e as bênçãos. Queremos te suplicar, Pai Santo, perdão de todos os muitos pecados, faltas, toda a iniquidade que temos tido contra ti, contra seres humanos. Pai, perdoa as nossas ofensas. Ajuda-nos a que nós possamos nos aproximar cada instante da nossa vida mais próximos de Ti. Pai Santo, perdoa-nos. Sara, cura a nossa vida, Senhor, pecaminosa. Obrigado, Pai Santo, por mais um dia de sábado aqui. Estamos na Tua presença para pedir a Tua presença, pedir a Tua graça, as Tuas bênçãos, Senhor, em nossas vidas. E neste momento, Pai Santo, eu me esvazio completamente para que sejas Tu, o Deus Criador dos céus e da terra, a falar a Tua palavra para o Teu povo. Pai Santo, eu
Me entrego inteiramente nas tuas mãos. Cuida de mim neste momento e fala a tua palavra, Senhor. Quero te entregar a cada alma, a cada pessoa que está presente neste momento a ouvir essa mensagem através do Facebook, por outras pessoas que virão ouvir através do Facebook ou outros órgãos de comunicação. Pai Santo, eu te as entrego em tuas mãos, para que sejas tu, Pai, a libertar cada alma, cada coração. Fala, Pai Santo, no nosso íntimo, no íntimo dos nossos corações. Ajuda-nos a crer na tua palavra, a crer naquilo que tu vais nos dar como informação nesta manhã. E para que nós possamos estar prontos para a vinda do teu Filho amado Jesus. Pai, prepara-nos. Te suplico a bênção para todas as famílias da terra, as que neste momento estão a ser assoladas por esta pandemia mundial. Pai Santo, eu te as entrego nas tuas mãos. Ajuda, dá força. Senhor, encoraja-nos a viver o resto do que nos falta até a vinda de Jesus, com firmeza, com coragem, olhando para ti, Senhor. Nós sabemos que em ti e somente por ti temos toda a confiança de que nós acabaremos bem e não mal neste planeta. Pai Santo, eu te entrego todas as famílias da terra, nossos filhos, nossos irmãos, amigos queridos. Pai Santo, eu te entrego toda a minha família nas tuas mãos. Ajuda-nos a entender mais e mais a tua palavra, a podermos buscar-te cada dia mais. Te louvo, Pai, por mais um dia de sábado. Obrigado por tudo. Te louvo e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, nós entoamos este louvor. Eu gostaria de passar repetidamente, vamos repetir o louvor e gostaria, por favor, que vocês prestassem bem atenção na mensagem desse louvor. Nós estamos a falar as mensagens dos últimos tempos. Acontece que quando nós estamos a pregar as mensagens dos últimos tempos, o mundo parece não estar a escutar. Este hino foi feito há muitos anos atrás e certamente Deus inspirou alguém para falar estas palavras. Se nós olharmos para a Bíblia, no livro do Apocalipse 22, versículos 20, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Apocalipse 22, versículos 20. Ela fala-nos desse hino. Diz assim a palavra de Deus: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nesta manhã. Essa é a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos. E este hino, sinceramente, toca-me muito quando eu vejo o complexo do dia a dia da nossa vida aqui no nosso planeta. É da pessoa temer, na verdade, quando nós estamos diante de situação tão delicada. A morte está a assolar o nosso planeta. E o mundo continua. Muitos de nós temos que ir trabalhar, os que estão a perder trabalho, estão em casa, não podem fazer. Mas a verdade é que nós estamos na iminência da vinda de Jesus. Por isso, eu estou a pregar essas palavras para que nós possamos transferir. Queridos irmãos e amigos, eu vos peço, em nome de Jesus, não se calem. Eu estou a pregar aqui para que todo mundo possa receber a nível global esta mensagem e passar aos nossos entes queridos. A verdade é que Jesus está às portas. Os sinais estão patentes nas nossas mãos. Basta abrirmos a televisão, olharmos para o cenário global e nós também vamos ter a certeza de que estamos, na verdade, nos últimos tempos. Estamos numa crise final. E essas mensagens estão a passar para que nós possamos estar prontos para a vinda de Jesus. Vamos então repetir esse louvor e vamos continuar na palavra de Deus. Tomem bem noção do que está aí na palavra.
e depressa anunciar, Jesus em breve virá. Gratos, alegres, as novas cantar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoar, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Última som. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém. Queridos irmãos, nós estamos em tempos muito tristes. Nós estamos a viver os últimos passos no nosso planeta antes de que Jesus venha buscar a igreja, os seus filhos, os remidos em Cristo, e fazer a destruição final do nosso planeta. Nós estudamos a semana passada sobre o livro de Daniel e Apocalipse e nós vamos repetir rapidamente o que foi dito a semana passada para entrarmos um pouco na mensagem desta manhã. Nós vimos que o profeta Daniel, Deus deu a revelação ao profeta Daniel 600 anos antes da vinda de Jesus. E o rei Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua, a qual estava dividida em diferentes partes, o que estava a mostrar os planetas, os impérios de que o nosso planeta haveria de ter, desde o tempo de Nabucodonosor até aos nossos dias. Então vimos que os impérios mundiais que dominaram no nosso planeta foram Nabucodonosor, Medo-Pérsias, o reino da Grécia, depois veio o Império Romano. E dentro do Império Romano, queridos irmãos e amigos, Jesus veio à Terra para cumprir a última mensagem de que Deus tinha dado na revelação do profeta Daniel. Eu gostaria de abrir, por favor, Apocalipse 14, versículos 6. Apocalipse 14, versículos 6, assim diz a palavra de Deus, mensagem de Deus para nosso planeta nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus, e olhei e eis uma nuvem, eu estou a ler o contrário, versículos 6. 14, versículos 6. E ouvi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Ninguém está excluso desta mensagem, queridos irmãos e amigos. Deus deseja que todo o planeta, toda a raça humana se salve. E a mensagem nesta manhã não é apenas para um ministério, para uma igreja, para um grupo. Eu estou a falar para todo o planeta. Para todos os que me possam ouvir como seres humanos, nós temos um convite da parte de Deus nesta manhã. E a mensagem é, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Queridos irmãos e amigos, o contrário que muitas igrejas estão a ensinar hoje, que o problema da religião corta muito
a grande importância da palavra de Deus. Nós estamos a falar coisas que o povo, na verdade, não tem necessidade. Por exemplo, prosperidade, que nos serve ser prósperos se nós não temos a salvação eterna. Que nos interessa, queridos irmãos e amigos, saber como ter dinheiro, viver uma vida de felicidade rica sem Jesus. Ora, que a importância da palavra de Deus é buscar a Deus de todo o coração. Diz a palavra de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E tudo vos será acrescentado. Inclusive nossas situações de vida, saúde, prosperidade e tudo quanto nós precisamos para vivermos em harmonia, em felicidade no nosso planeta. A palavra de Deus é clara. De manhã, bem cedo, nós estamos aqui para ouvir, diz a palavra de Deus, temei a Deus e dá-lhe glória. Por quê? Porque Ele é o que criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. A Deus somente, queridos irmãos e amigos, nós devemos toda a honra, todo o louvor, adoração. Alô, que no tempo de Daniel, Deus deu essa revelação ao profeta Daniel e esses ministérios foram até Roma. Roma, Jesus veio. E Roma, Jesus manteve-se aqui 33 anos da nossa vida, da vida dele aqui no nosso planeta, e então foi morto, crucificado. Queridos irmãos e amigos, eu quero lembrar que quando Jesus foi morto no nosso planeta, ele foi morto para os nossos pecados, para buscar a raça humana de volta para o princípio da criação. Ora, qual era o desejo do nosso querido Deus? Deus sempre teve o intento e o desejo de que nós, raça humana, pudéssemos viver eternamente, sem problemas, óbvio, sem doença, sem guerras, sem argumentos. Esse era o plano de Deus. Acontece que Deus criou nossos pais com a faculdade do poder livre-árbitro, o poder de escolha. Eu acho que seríamos seres, na verdade, tristes se nós não tivéssemos essa coisa. Por isso diz a palavra de Deus, vocês são criados segundo imagem e semelhança de Deus. Não na estrutura física que nós temos, queridos irmãos, mas nessa possibilidade de nós podermos escolher entre o bem e o mal. E nesta manhã, Deus gostaria que nós tomássemos uma decisão, que nós tomássemos uma palavra para Ele. Dizer, sim, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra e estamos aqui para estarmos prontos para quando o Teu Filho vier, nós vamos estar contigo lá nos céus. Essa é a mensagem central. A palavra de Deus, queridos irmãos e amigos, de Gênesis ao Apocalipse, ela se concentra na pessoa de Jesus. Jesus é a chave da Bíblia. E quando nós falamos de Jesus, nós estamos a falar de um ser supremo. Um ser no qual não pertence ao nosso planeta. Ele veio do céu, a mandato do Pai, o Criador dos céus e da terra, para resgate da raça humana. O que é que nós fizemos disso? Queridos irmãos e amigos, é impressionante ver a velocidade, a força da juventude de hoje. Estamos-nos a entregar às drogas, os vícios de que o planeta Satanás nos apresenta. Porque neste momento, todas as famílias da Terra estão a ser assoladas por essa pandemia. Nós temos uma pandemia somente por único e verdadeiro resultado por desobediência de nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou, queridos irmãos e amigos, a raça humana, fez nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram criados no princípio de que deveriam viver eternamente uma vida santa com Deus, assim como os anjos vivem até lá hoje. Vivem no céu até hoje. Sem problemas,
sem morte, sem angústia, sem dor. E Deus teve que fazer um teste aos nossos primeiros pais. Obviamente lá no Jardim do Éden estavam duas árvores. A árvore da ciência, do bem e do mal, e a árvore da vida, que é representada por Jesus Cristo, que veio para nós morrer na cruz do Calvário mais tarde. Mas Deus queria testar o quanto o ser humano pudesse aguentar obediência a Deus. Ora que lá no Jardim do Éden, quando Deus criou, Deus deu todo o poder e autoridade aos nossos primeiros pais. Queridos irmãos e amigos, Deus entregou este planeta Terra nas mãos do nosso primeiro pai, Adão, e nossa primeira mãe, Eva. Acontece que Satanás veio, dominou a raça humana e tirou todo esse poder das mãos dos nossos primeiros pais. Imagine que vocês, hoje, nós estamos aqui no nosso planeta, vivemos normalmente. E temos como se diz, uma coisa que quando nós morremos, deixamos para um legado aos nossos filhos. Olha, tu vais ficar com isso, quando eu passar, tu tens o direito pleno de ter isso, é teu. Vamos, por exemplo, deixar uma casa, um carro, dinheiro no banco, e essa criança não vai saber orientar isso. Então ela vai esbanjar, vai entregar a qualquer ser dominador. Foi exatamente o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Queridos irmãos e amigos, quando Deus criou o nosso planeta Terra e pôs lá em liderança nossos primeiros pais, eles estavam para dominar, para reinar como reis. Acontece que veio Satanás do céu, ele rebelou-se com Deus e Deus mandou-o diretamente para a terra e aqui ele dominou a raça humana. Nossos pais caíram em pecado e tudo começa aqui no nosso planeta. Queridos irmãos e amigos, a morte engendrou-se com a faculdade do pecado. Quando o pecado entra no nosso planeta, ele traz toda a destruição, miséria, essa grande pandemia, todos os problemas de morte, perseguição, depressão, doenças, tudo consequência do pecado. E nós estamos a falar hoje, queridos irmãos e amigos, no tempo atual, em todo o nosso planeta, de uma pandemia. Acontece que o nosso planeta foi atingido pela maior pandemia muito tempo atrás. Mas Deus, misericordiosamente, com amor eterno, Ele engendrou o plano da salvação. O plano da salvação estava todo entregue nas mãos de Jesus Cristo. Jesus, pessoalmente, Ele se entregou a Deus e disse: Pai, para o resgate da raça humana, eis-me aqui, eu vou morrer na cruz do Calvário. E aí veio. No tempo do Quarto Império, queridos irmãos e amigos, no Império Romano, Jesus veio para cumprir a profecia de que Deus já tinha dado ao profeta Daniel. Acontece que durante esse período houve um período de morte de Jesus. Depois Jesus foi lá para a cruz, foi maltratado, foi morto na cruz do Calvário. E Jesus ressuscitou o terceiro dia. A partir daí, nós temos todas as grandes calamidades da Terra. Queridos irmãos e amigos, o nosso planeta está a sofrer porque nós crucificamos o Filho único de Deus. O Criador dos céus e da terra, a quem nós devemos louvor, adoração, honras e glórias. Nós, humanos, crucificamos o Filho de Deus. E a partir desse momento, todo o nosso planeta está em convulsão. Estamos em pandemia. Estamos no império da morte. E olhando para a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos, eu deparei de que estamos no quarto cavalo. Quando Deus dá a profecia ao profeta Daniel, o profeta Daniel fica preocupado e quer saber mais da visão. No tempo dele, do reino de Nabucodonosor, Deus diz: não.
Daniel, tu não podes saber tudo agora, porque essa profecia não é só para o teu tempo, é para o tempo do fim. E lá à frente, tu não podes saber muita coisa. Agora, o Filho de Deus tem que processar essa visão. Acontece que lá, Deus diz que, na sua palavra, no livro do Apocalipse, Daniel fecha a revelação. Vamos abrir a palavra de Deus, queridos irmãos. Daniel 12. Que é para a gente ver um pouco daquilo que eu estou a falar. Vamos abrir a palavra de Deus em Daniel 12. Daniel, capítulos 12. Vamos ver aqui um pouco o que diz a palavra de Deus. Então, diz assim Daniel 12. Naquele tempo se levantará, 12 versículos 1, eu estou a ler, 12 versículos 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, Jesus, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus está-nos aqui a fazer sentir algo de muito importante. Nós estamos a viver no tempo de angústia que o planeta nunca viveu. Nós passamos guerras, passamos dificuldades. Mas como essa pandemia, queridos irmãos e amigos, segundo a palavra de Deus, nós vamos perder a 1/4 dos seres humanos no nosso planeta. E neste momento estamos sobre 1 milhão e poucos. Só Deus sabe quando vamos terminar a colheita de mortes no nosso planeta. Mas diz a palavra de Deus que nós estamos no império da morte, 4º selo. De que quando Deus dá a revelação a Daniel, e Deus diz, Daniel já chega, então fecha-se a visão, e só Jesus, depois de morto, crucificado e ascendido para o céu, ressuscitado ao 3º dia, vai poder ter o direito legal por Deus de abrir os selos de que o profeta Daniel fechou na visão. Perdão. E quando Deus diz lá no profeta Daniel, Daniel, agora fecha a visão, e essa visão é para o tempo do fim. Queridos irmãos e amigos, no 4º império da terra, vem Jesus, nasce no nosso planeta como um ser humano, e para nos dar exemplo, ele vai viver 33 anos da vida dele, pelos quais ele vai gastar 3 anos em ministério de evangelização. Lá nos seus discípulos ele vai dar orientação e vai prepará-los para que eles possam continuar esse ministério. Depois da morte de Jesus, Jesus vai dar então as instruções aos discípulos, e os discípulos vão prosseguir. Até os dias de hoje nós estamos a pregar a palavra de Deus, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. Vamos então ver como essa visão de que foi fechada no tempo de Daniel foi aberta. Por quem é que ela foi aberta? Vamos abrir, queridos irmãos, Apocalipse 5, versículos 1. O livro do Apocalipse 5, versículos 1, vai nos dar uma indicação de quem somente poderá abrir a visão de que Deus tinha dado ao profeta Daniel. Apocalipse 5, versículos 1 a 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bramado com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Vejam quanto Deus é precioso aqui. Ele está-nos a dar a indicação. Queridos irmãos e amigos, aquele selo da visão, os selos que foram selados nas visões lá, que estava Deus a dar ao profeta Daniel, agora
depois de um tempo, mas passado um tempo, ninguém vai poder abrir, senão que aquele que veio para morrer para toda a humanidade. Jesus Cristo pagou o preço da nossa salvação, morrendo na cruz do Calvário. Somente Ele, o único, vai poder abrir o selo. Vejam só. Versículos 4. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-lhe um dos anciãos: não chores, eis o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, do que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais. Vamos passar aqui o versículos 12. Vamos passar o versículos 12. Queridos irmãos, com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, sabedoria e força e honras e glória e ações de graça. Somente Jesus. Diz o versículo 5, vamos repetir. Disse-lhe um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, Jesus, da raiz de Davi, o que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Somente Jesus vai desatar os selos. Por quê, queridos irmãos e amigos? Porque Jesus recebe poder e autoridade do Pai quando Ele vem aqui neste planeta para liderar a raça humana e viver uma vida para exemplo nosso, para que nós possamos segui-lo hoje. Diz a palavra de Deus que Jesus diz: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. É este Jesus, a palavra. E queridos irmãos e amigos, quando Jesus sai do nosso planeta, morto, ressuscitado e vai para o Pai ao terceiro dia, Ele diz aos seus discípulos: não se mexam, eu vou vos enviar o Consolador. Queridos irmãos e amigos, Deus está lá no céu, Jesus está lá no céu, até os dias de hoje, mas acontece que aqui no nosso planeta, Jesus, ao ressuscitar e voltando para o Pai, Ele deixou-nos o Consolador. A minha pergunta é: quem para vocês é o Consolador? Vamos voltar ao tempo dos apóstolos. Queridos irmãos e amigos, Jesus diz: quando eu for levantado, eu for para o Pai, vocês não se mexam, fiquem em Jerusalém. É quando os discípulos ficaram em Jerusalém, ficaram à espera. E eles estavam todos desanimados. Queridos irmãos, passou 1, 2, 3, 4 dias, ninguém via nada. A certo dia, eles reunidos ali, todos em silêncios, tristes, então veio o poder do Espírito Santo. Como apareceu, queridos irmãos e amigos, o poder do Espírito Santo na cabeça dos discípulos? Diz a palavra de Deus em Atos lá, que o Espírito Santo caiu na cabeça dos apóstolos como forma de línguas de fogo. Línguas de fogo, queridos irmãos e amigos, a mandar uma mensagem para nós podermos entender que há poder na palavra de Deus. Jesus diz, João 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus, a palavra. Eis a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos. Não há outra palavra verdadeira no nosso planeta, senão a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Esta palavra foi escrita para nosso conhecimento, para que nós possamos entender qual é a vontade e os desígnios de nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Ninguém pode ter uma vida de sucesso, queridos irmãos e amigos, aqui nesse planeta, que não conhece a palavra de Deus. Nós, não conhecendo a palavra de Deus, não conhecemos os caminhos da vitória. E a nossa fé é a nossa vitória.
crendo em Deus. Diz João 3, versículos 16, porque Deus amou o mundo, e isso de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nesta manhã, queridos irmãos e amigos, a mensagem central para nós neste momento é crer. Crer na palavra que se está a falar neste momento, a palavra de Deus. E isso vai nos dar acesso à vida eterna, salvação para estarmos lá, ao final do tempo, com Deus e reinar com Jesus para todo sempre. Apocalipse 5, versículos, vamos voltar então à abertura do seis primeiros selos. Apocalipse 6. Apocalipse 6, nós vamos apenas lembrar, queridos irmãos, nós abrimos isso a semana passada. Se vocês se lembrarem, nós já abrimos essa palavra a semana passada. Aqui no Apocalipse, versículo 6, Deus vai nos mostrar através da abertura dos selos. Jesus vai abrir os selos e nós temos os 6 primeiros selos. Acontece que veio o primeiro, segundo, terceiro e o quarto. O primeiro foi o cavalo branco. Quem era o cavalo branco? Segundo a palavra de Deus, Apocalipse 6, versículos 2, diz que o Espírito de Deus veio à terra. Segundo Atos dos Apóstolos, Jesus, queridos irmãos e amigos, ele foi para o céu, não está aqui. Não há dúvidas disso. Mas Jesus disse, eu irei, mas vos mandarei, eu vou vos enviar o Consolador. E o Consolador, queridos irmãos e amigos, foi o primeiro anjo que apareceu logo após a ascensão de Jesus para o céu. Aquilo que Jesus prometeu, ele cumpriu. Veio o poder do Espírito Santo, caiu na cabeça dos discípulos para eles serem condecorados. Eles foram condecorados para levar o ministério, o evangelho a todo o planeta. E é somente com o poder do Espírito Santo, queridos irmãos e amigos, nós podemos pregar a palavra de Deus. Fora disso, é tudo heresias. Fora disso, é tudo brincadeira que os homens estão a fazer contra Deus. Não há homem, não há pregador que queira falar a palavra de Deus que não esteja preenchido do Espírito Santo. E aí nós temos que tomar muito cuidado. Hoje, nós vemos vários ministérios. Diz a palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como conhecer a verdade, queridos irmãos e amigos, se nós não lemos a palavra de Deus? Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, tal qual está escrita no contexto divino, nós não poderemos vencer o inimigo. Então, o Apocalipse é aberto por Jesus. Depois de Jesus voltar para o céu, para o Pai, então Jesus vem para abrir os selos. Então, primeiro nós vimos que é o Espírito Santo que caiu à terra. O segundo cavalo vermelho diz que veio um cavalo vermelho, o Império Romano, queridos irmãos e amigos, foi o quarto império na terra que mais pietinou a raça humana. O Império Romano foi o que mais tragou a raça humana. Eles perseguiram os que amavam a palavra de Deus, os que seguiam Jesus, e foram mortos, crucificados, queimados. E muitos de nós ainda temos uma coisa para poder ver. Porque a gente às vezes diz que a Bíblia foi escrita, mas por homens. E não existe nada de que seja concreto. Eu vou vos dizer uma coisa, queridos irmãos e amigos. Quando falamos da palavra de Deus, nós temos coisas no nosso planeta pelas quais nós podemos averiguar verdade ou mentira. Portanto, está lá o Coliseu Romano, até os dias de hoje. Deus não permite que esse Coliseu seja destruído para mostrar o mundo inteiro o quanto foi feito aos que amavam a palavra de Deus e seguiam a palavra de Deus. Os que seguiram Jesus no tempo romano foram mortos, crucificados ali, homens, mulheres e crianças, comidos por animais. E diz que nesse cavalo vermelho, que é o segundo cavalo, Apocalipse 6, versículos 4, veio seguido o terceiro cavalo, que é o cavalo da morte.
da pobreza. Nós vimos a família, as fomes na terra. Nós estamos a passar por um período de pandemia, pelo qual vai dar acesso a um tempo de fome na terra também. Porque toda a economia global, queridos irmãos e amigos, vai cair. E nenhum governo do mundo vai poder sustentar as famílias. Então vamos ter um colapso econômico de tal maneira, e aí estamos a seguir nos planos das profecias de Deus. Vimos que o cavalo preto é o tempo em que nós estamos a viver. O cavalo amarelo, é o tempo de que nós estamos a viver. Morte em todo o planeta. Nós não estamos a ver morte só num lugar. Queridos irmãos e amigos, esta pandemia está a afetar todo o planeta. Vamos abrir Apocalipse 6, versículos 7. Versículos 7 de Apocalipse 6, assim diz a palavra de Deus. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha o nome de Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Este é o cenário global que nós temos hoje no nosso planeta. Queridos irmãos e amigos, se nós não estamos a dar atenção à palavra de Deus, tenhamos ao menos atenção naquilo que nós estamos a ver com os nossos olhos. Nas correntes notícias do dia a dia, nós estamos na iminência, reta final para a vinda de Jesus. Dizia Jesus: quando vocês virem esses sinais, então sabereis que eu estou próximo. Eu estou às portas. Então, o quarto animal diz que o quarto cavalo veio o império da morte sobre a terra. E estamos a ser assolados, queridos irmãos, estamos a quase 1 milhão e picos de mortos nesse planeta em 8 meses de pandemia. Vamos ver qual é o que vai seguir. Os mortos no quinto selo. Os mortos lá nos céus que morreram na primeira perseguição, na segunda e terceira perseguição aqui no nosso planeta, a contar Império Romano, no tempo em que os russos perseguiram os judeus também, e depois no tempo dos Hitlers, quando mataram muitos das raças dos judeus, e chamamos hoje o Holocausto. Hoje. Aquilo se faz uma lembrança todos os anos. Aqui na Inglaterra a gente vive isso. Há um selo, uma planta vermelha, que nós damos a toda a gente para ajudarem as famílias que perderam entes queridos durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E então aí houve a grande perseguição da raça judeia. Houve o Holocausto, mataram milhares de pessoas. A ideia e o plano de Satanás, queridos irmãos e amigos, era exterminar a raça de Jesus. Porque a guerra de Satanás não começou aqui no nosso planeta, ela começou lá no céu. E então, esta é a posição dos que morreram em Cristo. Vamos abrir Apocalipse 6. É na nossa época, queridos irmãos e amigos, após esta pandemia e os problemas de fome, perseguição, animais que vão se tornar ferozes no nosso planeta, então vamos ouvir vozes no céu a gritarem para justiça eterna. Vamos abrir Apocalipse 6, versículos 9. Apocalipse 6, versículos 9, assim diz a palavra de Deus. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas de que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. Clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Todos os que estão a fazer assassinatos, queridos irmãos e amigos, aqui no nosso planeta, vão ser chamados a julgamento final por nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Não vai haver presidente nenhum que está a fazer asneiras aqui no nosso planeta que não vai ser chamado por Deus para ter uma conversa cara a cara com Deus. Nós temos que tomar isso em noção e consideração quando nós tocamos
em vidas humanas. Nós somos propriedades peculiares de Deus, queridos irmãos e amigos. E quando nós tocamos na raça humana, nós vimos que Deus escolheu uma raça aqui no nosso planeta, pela qual ela veio, a descendência de Jesus, a raça dos judeus, israelitas de hoje lá em Israel. E esse povo é um povo que clama o sangue de Cristo até hoje, porque eles sabem que eles crucificaram alguém de inocente. Alguém que veio para nos trazer a palavra de Deus, nos dar paz sobre a terra, foi crucificado pela própria igreja. E hoje nós temos as consequências. Pandemias, guerras, fomes, turbulências em tudo quanto é canto no nosso planeta. Tudo porque fomos matar o Filho do Criador dos céus e da terra. Então, nós vimos que no sexto selo, queridos irmãos e amigos, estamos um passo da vinda de Jesus. No sexto selo, depois de vermos essa pandemia, passarmos guerras e fomes, o exército de Deus está-se a preparar para a última guerra global em nível mundial, escala mundial. Nós não estamos a falar da terceira e a quarta guerra mundial, queridos irmãos e amigos, primeira e segunda guerra mundial. Estamos a falar da terceira guerra mundial. Terceira guerra mundial, que vai ser a guerra do Armagedon, está-se a preparar nos nossos dias. Prestem atenção. Apocalipse 6, versículos 12. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Breve, bem breve. Apocalipse 6, versículos 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, terremoto, e o sol tornou-se negro com saco de sílico, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, grandes, ricos, os tributos, os poderosos, todos os servos e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e às rochas: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia, a sua ira, e quem poderá subsistir? Quem de nós, queridos irmãos e amigos, poderá impedir a vinda de Jesus no nosso planeta? A Bíblia diz que serão 200 milhões o número de soldados chamados para guerrear o trono de Jesus quando vier em sua grande glória. A Bíblia chama da última guerra no nosso planeta, a guerra do Armagedon. Quantos de nós poderemos parar? Não há força no nosso planeta que possa resistir. Queridos irmãos e amigos, a Bíblia está-nos a preparar para o último cenário. Nós temos pandemias, guerras, fomes, e temos agora o último terremoto da Terra. Vai partir a quarta parte do império de todo o nosso planeta. As naus dos mares vão se abrir. Nós vamos ver fenômenos extraordinários. As estrelas dos céus serão abaladas. As potências dos céus serão abaladas. O sol não vai dar a sua luz. A lua vai se tornar vermelha. Queridos irmãos e amigos, nós estamos a um passo desses sinais. O que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a fazer com a raça humana? Quantos de nós estamos a pregar o Evangelho, a alertarem as famílias, os nossos jovens que estão entregues à bicharada hoje? Vocês sabem o que os nossos jovens fazem em toda a parte do planeta? E bom, nós vimos o Floyd, nós vimos aquele jovem que morreu nos Estados Unidos da América. Aquele jovem que morreu, Floyd, queridos irmãos e amigos, é um homem que estava a ser liderado por Satanás. Toda a vida dele foi controlado por Satanás, o império da morte. A vida daquele homem era passar droga aos jovens. E quando ele morreu, há uma jovem americana que deu um pouco do relato da vida dele.
E na verdade é triste do que nós vemos no nosso planeta. Os nossos jovens estão-se a entregar à droga. Satanás está a mexer com o elemento mais essencial da nossa civilização. Os jovens são o motor do futuro de uma nação. Acontece que 1/3 deles está entregue à bicharada, está entregue ao poder de Satanás. Porque os jovens procuram o caminho mais fácil. Os jovens estão à procura de uma solução mais rápida, ter dinheiro mais rápido, soluções rápidas. E tudo quanto não passa por um processo divino, queridos irmãos e amigos, é mortal. Temos problemas, temos consequências. Por isso Deus nos deu a lei. Segundo a lei dos 10 mandamentos, se os nossos jovens olharem para a lei de Deus, queridos irmãos e amigos, não há lei acima da lei de Deus. Eu convido os jovens a olharem para as leis de Deus. Os mandamentos de Deus estão bem patentes lá. E se os jovens hoje olharem para a lei de Deus, eles vão deixar do adultério, da droga, da fornicação, da prostituição e vão se meter nos caminhos de Deus. Queridos irmãos e amigos, eu vivo nesse planeta há 56 anos. Cresci e cresci no berço adventista. Conheci o Ministério Maná, um bom ministério também. Aprendi os rudimentos da palavra de Deus. Hoje eu estou a pregar o Evangelho para vocês, conhecendo a palavra de Deus. E vos digo sinceramente, também estive no meio da congregação dos maus. Eu também vivi com pessoas drogadas que injetavam insulina e drogas nas veias. Portanto, não tive esse privilégio de fazer. Porque quando nós tomamos, Deus criou-nos, queridos irmãos e amigos. Eu estou a falar para o jovem que está hoje no meio da droga. Estou a falar para um jovem que está no império da morte, que não sabe o que fazer da sua vida. Diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Vamos olhar, queridos irmãos e amigos, a gente vai dizer, ok, Jesus não está aqui, eu não posso olhar para Deus, não posso olhar para Jesus. Vamos olhar para a palavra de Deus. João 1, versículos 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. A palavra, queridos irmãos e amigos. Esta palavra está aqui, a qual eu vos estou a ler nesta manhã. A palavra de Deus está aqui. Esse é o poder do Espírito de Deus, o poder do Espírito Santo aqui na terra para nos impedir que vivamos uma vida de pobreza, de tristeza. Ora que quando Jesus vai abrir o 6º selo, nós vamos ver todas essas calamidades da terra acontecer. Até os animais ferozes. Os animais vão se tornar ferozes e vão sair das aldeias, das matas, para ferir a raça humana. Tudo porque nós não estamos a dar ouvidos à palavra de Deus, queridos irmãos e amigos. Para além das guerras, das epidemias, da pobreza que nós vamos ter assolações no nosso planeta, a partir de agora, nós vamos ser ainda, por cima, perseguidos por animais selvagens para destruir a raça humana. Que escolha nós vamos fazer nesta manhã? Você que me está a ouvir aqui, quanto tempo vai levar para dar essa mensagem ao seu irmão, ao seu amigo? Vamos olhar que quando tivermos na porta do 6º selo, queridos irmãos e amigos, nós vamos ouvir pelas televisões e ver com os nossos olhos. Assim como houve aquele ataque do 11 de setembro, 11 de novembro, lá nos Estados Unidos da América, todo o planeta viu a destruição das 2 torres, os 2 impérios. Assim veremos também, quando der o grande terremoto na Terra, todas as televisões do planeta e talvez muitos de nós vamos ser afetados por esse terremoto. Logo após isso, o sol vai escurecer, a lua vai se tornar vermelha, as estrelas dos céus serão abaladas, as potências dos céus vão se sacudir. Não vai haver satélite, queridos irmãos e amigos, para comunicar com a terra. Tudo que está lá em cima vai ser sacudido, vai ser abalado. Você não vai ter mais tempo de falar, pai, sai daí, mãe, sai daí, meu irmão, sai da droga. O tempo é hoje. Salvação, queridos irmãos e amigos, é para hoje, não para amanhã. Diz a palavra de Deus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Deus vai proteger
todo aquele que ama a palavra de Deus. Todos aqueles que creem, diz a palavra de Deus, há uma promessa para os escolhidos de Deus. Vamos, queridos irmãos, Apocalipse 14, versículos 12. O que diz a palavra de Deus, você que está aí a ouvir essa mensagem nesta manhã, a palavra de Deus, veja o que diz Apocalipse 14, versículos 12, 13, Apocalipse 14, 12 e 13, yes? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Queridos irmãos e amigos, por que os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Eu quero lembrar vocês que quando Deus deu a lei lá no Sinai, no Monte Sinai, ao profeta Moisés, foi na responsabilidade de que Moisés desse na liderança de todas as nações da terra. E essa mensagem chegou a qualquer lugar do nosso planeta. Acontece que qualquer governo de hoje, queridos irmãos e amigos, é liderado por esta lei magda, a lei dos 10 mandamentos. Se vocês estiverem atentos e verem quais são as nações bem prósperas na terra hoje, começando pelos Estados Unidos da América, queridos irmãos e amigos, são os que guardam a palavra de Deus. São os que seguem a Deus, têm sucesso, vitória no país, no lugar onde eles vivem. Quando os Estados Unidos da América começou, era uma pobre nação como qualquer uma outra nação. Sabe o que é que eles fizeram? Queridos irmãos e amigos, o primeiro presidente americano, ele pôs de dentro na Casa Branca a lei dos 10 mandamentos como a lei para reinar dentro do governo da América. E eles, por isso está lá na nota do dólar, in God we trust. Eles acreditaram e acreditam até hoje que há um Deus criador dos céus e da terra. Mas muitos dos presidentes depois fizeram anarquia, fizeram confusão e há mesmos que retiraram os 10 mandamentos da Casa Branca. E hoje nós estamos a ver o problema de Washington. Estamos a ver o problema global dos Estados Unidos da América. Eles vão passar para as eleições brevemente, daqui a alguns dias. Queridos irmãos e amigos, para vocês que estão a seguir o noticiário, as notícias globais, escutem bem o processo dessas eleições. Quando o Trump está a falar, o presidente global, o maior presidente do nosso planeta, diz que somente a Deus nós vamos nos curvar, quer dizer que o inimigo está a tentar destruir aquilo que Deus tem de mais precioso. A raça humana. Queridos irmãos e amigos, Deus elaborou um programa de vida com o governo dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos é a cidade que lidera todas as nações praticamente da terra hoje. E quando o presidente dos Estados Unidos da América, o homem mais poderoso da terra, se curva diante de Deus, quem somos nós para reter batalha contra Deus? Queridos irmãos e amigos, ninguém vence Deus. Deus é um Deus eterno, Deus criador dos céus e da terra. É obedecendo a sua palavra que nós poderemos sair vitoriosos aqui do nosso planeta. Dentro dessa pandemia global que está a assolar milhares de famílias na terra. Nós vamos passar um problema de fome na terra. Porque os governos vão deixar de pagar muitas famílias. Nós aqui em Londres, queridos irmãos e amigos, temos milhares de famílias que dependem do dia a dia do governo. Quando o governo não tiver mais dinheiro para dar a essas famílias, nós vamos ver a grande calamidade das famílias na terra. E isso a nível global. Enquanto houver ajudas, está tudo muito bem. Quando as ajudas forem retiradas, porque não vai haver mesmo, as fábricas vão se fechar. Os governos vão fechar as portas para as ajudas para toda a humanidade. E nós vamos ver o maior problema do planeta Terra. E isto são as grandes calamidades da Terra. Queridos irmãos e amigos, prestem atenção. Diz que Deus vai proteger os seus escolhidos dessa grande
problema que o planeta vai ser assolado, Deus vai proteger aqueles que amam a palavra de Deus. Deus vai proteger os que seguem a Cristo. Deus vai proteger aqueles que têm fé na palavra de Deus, que têm crença no poder da palavra de Deus. Vamos ver Mateus 24, o que nos diz a palavra de Deus. Mateus 24, versículos 29. Mateus 24, versículos 29. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Mateus 24, versículos 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta aos quatro cantos da terra, e de uma parte da extremidade da terra até a outra dos céus serão chamados os seus escolhidos. Os que estiverem mortos em Cristo, queridos irmãos e amigos, neste momento ressurgirão. Eles vão ser arrebatados para o céu. Os que estiverem vivos vão ser transformados, vão ser todos chamados para irem ter com Jesus nos ares. A saber que Jesus não vai pôr o pé no nosso planeta. Nós vamos ser chamados ao seu encontro. Todos aqueles que amam a palavra de Deus. O arrebatamento vai ser dado no momento em que ninguém sabe, queridos irmãos e amigos. Por isso temos que estar atentos à palavra de Deus. Vamos abrir Marcos, versículos 13. Marcos, versículos 13, que nos diz a palavra de Deus. Marcos, versículos 13. Capítulos 13, versículos 32. Marcos 13, versículos 32, assim diz a palavra de Deus. Mas aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará esse tempo. Queridos irmãos e amigos, o tempo de tempestades está aos nossos olhos. Estamos a viver a maior pandemia global. Vamos passar por um cenário de fome terrestre. Todo o planeta vai ter esse problema. Não é uma cidade só. Vários vão ter. Nós vamos ter um chamado global para homens, mulheres, crianças, para virem atacar a cidade santa mais tarde. Nós não vamos falar disso agora. Vamos ver o que vai se passar quando Jesus chamar-nos para o céu. Porque nós falamos de coisas tristes, mas na verdade vamos falar algo de que nos possa regozijar. Queridos irmãos e amigos, Apocalipse 21, que nos diz a palavra de Deus, Apocalipse 21. Para quem está a ouvir essa mensagem e diz, problema, não, também há coisas lindas, coisas maravilhosas. Apocalipse 21, versículos 10. Assim diz a palavra de Deus. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade santa, a cidade de Jerusalém, de que Deus descia nos céus. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto monte com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Queridos irmãos e amigos, aqui tem a cidade santa. Vamos olhar para o versículos 22. E nela não vi templo, porque seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, porque nela resplandece, para que nela resplandece, porque a glória de Deus tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Jesus Cristo
vai nos servir de luz eterna. Queridos irmãos e amigos, nesta cidade onde nós vamos ser chamados, não haverá mais tristeza, nem dor, nem morte, nem tristeza. Vai ser o céu. Diz a palavra de Deus que bem-aventurados são os que amam e guardam as palavras de Deus. Vamos abrir Apocalipse 22, por favor. Apocalipse 22, versículos 12. Assim diz a palavra de Deus: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Queridos irmãos e amigos, essa é a bem-aventurada vinda de Jesus no nosso planeta. Jesus vem para fazer cumprir o plano de Deus do resgate de toda a raça humana. Mas acontece que só estarão com Deus lá no céu, na Nova Jerusalém, queridos irmãos, os que amam e praticam a palavra de Deus. Os que creem na palavra de Deus. E os que nós estamos aqui nesta manhã a ouvir a palavra de Deus, é momento de que nós possamos transmitir isso aos nossos amigos, queridos familiares. O tempo, queridos irmãos e amigos, não é por muito tempo. Nós estamos em tempo de crise. E o tempo, diz a palavra de Deus, que ninguém sabe. Somente o Pai. Quando tivermos passado o quinto selo, queridos irmãos e amigos, há 7 outros movimentos que vão surgir no nosso planeta. Mas nós, Igreja de Deus, Igreja de Jesus, não estaremos mais aqui. Seremos arrebatados nos ares com Cristo para viver e reinar com Cristo eternamente. Vamos abrir Apocalipse 22 para terminar. Queridos irmãos e amigos, Apocalipse 22 é um cenário triste. Para quem não ouve e não dá ouvidos à palavra de Deus, diz Apocalipse 22, versículos 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os que tiram vida, os que matam, os idólatras, os que querem brincar com Deus e querem brincar feitiçaria. Qualquer que ama e cometa mentira, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem tem ouvidos, ouça, diz a palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, diz a palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a palavra de Deus tem poder. O nome de Jesus, queridos irmãos, tem poder para nos libertar de todas essas angústias que estamos a passar no nosso planeta. Jesus, versículos 17, diz que e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem tiver fome de graça, lhe darei da água da vida. Eu testifico, versículos 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Essa é a mensagem para muitos pastores a nível global. Por muita tristeza que brincam com a vida dos seres humanos. Venha em nome de Jesus, venha em nome de Deus, como cordeiros vestidos. São verdadeiros lobos para romper as almas e levá-las para o inferno. Com o único objetivo de angariar dinheiro para as suas vidas. Mas tão se preocupam com a raça humana. Eles não se preocupam com a alma dos seres humanos. Queridos irmãos e amigos, este é o chamado que nós temos nesta manhã. Diz a palavra de Deus, Jesus, eu sou o caminho, verdade e a vida. Se você não tem para onde olhar, querido irmão e amigo, olhe para a palavra de Deus. Há poder na sua palavra. Há libertação na sua palavra. Por isso caiu o Espírito Santo para dar poder nessa palavra de Deus. E nesta manhã eu estava a ouvir um dos sermões do pastor Christ.
um nigeriano. Acontece que ele estava a falar do nome, do poder de Jesus. Na verdade, há poder no nome de Jesus. Diz a palavra de Deus que todo olho verá e todo joelho se dobrará ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esta é a grandiosa vinda de Jesus. Queridos irmãos e amigos, vamos nos preparar. Vocês ouviram, segundo a palavra de Deus, eu não sei, ninguém sabe, Jesus próprio, o que morreu por cada um de nós na cruz do Calvário, ele também não sabe. Somente que se recebermos o sangue purificado de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele vai apagar todas as nossas transgressões. Não importa o problema que nós vivemos no passado. Importa o dia de agora. Se você está aí a ouvir essa mensagem e diz: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero começar uma vida a partir de agora contigo. Eu quero ser salvo. Jesus vai apagar toda a sua vida pecaminosa com o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Há poder, queridos irmãos e amigos, na palavra de Deus. Há libertação. E a maior libertação que nós podemos ter dentro dessa pandemia, dos problemas globais que estamos a viver, é fixarmos-nos na palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo, aquele que morreu por cada um de nós na cruz do Calvário. Eis a mensagem desta manhã. Façam, por favor, passar essa mensagem, amigos vossos queridos, façam espalhem a palavra. Não há como dizer, queridos irmãos e amigos, que Jesus diz que ele vai mandar os últimos 7 tormentos no planeta, mas nós não vamos ter aqui, nós vamos saber o que os outros que não querem nada com Deus vão subir durante essa tempestade. E não vai ser bonito, não. É nosso tempo de estarmos atentos à palavra de Deus e nos prepararmos. A iminência vinda de Jesus está por breve e muito breve. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, grato te estamos pela vida, a saúde que tu nos dás, Pai Santo. Obrigado pela tua mensagem desta manhã. Prepara-nos, Senhor, para a breve vinda de Jesus, o teu Filho amado. Ajuda-nos, Pai, a temer a tua palavra. Segundo o Apocalipse diz, temei a Deus e dá-lhe glória. Ajuda-nos, Senhor, a temer-te, a dar-te glória a cada sábado, a cada momento da nossa vida, entrarmos em oração para que nós possamos te dar honras e glórias como Deus, Criador dos céus e da terra. Querido Deus, que nós possamos olhar para a cruz do Calvário, que tu mandaste o teu Filho para morrer por cada um de nós, para que nós possamos receber o poder do sangue de Cristo e apagar os pecados na nossa vida. Pai, eu te entrego todas as famílias que estão assoladas no nosso planeta nesta manhã. Pai, te entrego os pais, mães que choram na perda de entes queridos. Todas as famílias da terra que estão em tormento, Senhor, tu és o Deus Consolador. Na promessa que quando nós estivermos contigo no céu, não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas, Senhor. Pai, ajuda-nos a passar os últimos momentos do nosso planeta em tuas mãos. Te entrego a vida de cada ser humano que está a ouvir essa mensagem neste momento, Pai Santo, e todos os que virão ouvir através do Facebook, outro órgão de comunicação. Abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos, dá-nos força para sair de todos esses problemas vitoriosos. Que nós possamos olhar sempre sem cessar para a cruz do Calvário. Tu és o caminho, Senhor, tu és a nossa vida, tu és a nossa verdade. Faz-nos olhar para ti e nunca nos desviarmos dos teus caminhos. Te entrego todos os jovens, Pai, no nosso planeta, assolados pelo movimento das drogas. O vício das drogas que assola os nossos jovens, Senhor, que tu possas entrar em cada coração. Traz transformação, Senhor, regenera os nossos jovens. Busca-os das trevas onde eles estão. Te louvo, Senhor, por tudo o que tu vais fazer na vida dos nossos filhos, os nossos jovens. Obrigado por mais um dia de sábado, Pai. Te louvamos e te agradecemos pela tua santa presença.
em nossos corações neste momento. Abençoa-nos, Senhor, pela tua graça, o teu poder e dá-nos continuação de um bom e fim de sábado. Te louvo e te agradeço, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Todos vocês que estão aí presentes, não se esqueçam, temos o próximo encontro e eu vou falar-vos das 7 últimas pragas que subirão o nosso planeta. Essa parte será para todos os que, na verdade, não vão dar ouvidos à palavra de Deus e vão estar aqui durante as calamidades grandes que a Terra vai subir, antes da pulverização total do nosso planeta. Esta é a palavra para o próximo sábado. Muito obrigado pela vossa presença e saúdo cada um de vocês, familiares, amigos, todos vocês que estão presentes aí. Até o próximo sábado, se Deus quiser.